Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno. Eu sou o professor Marcos Daniel e faço parte dessa fábrica de aprovação que é o Terra Concurso, lecionando a matéria de processo penal. E hoje, dentro da matéria de processo penal, nós vamos falar de um tema muito importante, que é tanto para a sua aprovação quanto para o seu dia a dia. Para a sua aprovação, porque é uma matéria do direito e como vocês estão aí estudando para carreiras policiais, certamente é um diferencial competitivo entre os candidatos dominar as matérias de direito. E muito importante para o seu dia a dia, porque como vocês estão fazendo concurso para carreiras policiais, devem executar muitas prisões no seu dia a dia de trabalho. Então hoje nós vamos falar de uma matéria que vai ter implicância tanto na sua aprovação quanto na sua vida profissional após a sua aprovação no concurso. Vem comigo? O que é o processo penal? O que é o processo penal para você que nunca teve contato, para você que nunca teve acesso, que está tendo aula de processo penal pela primeira vez? O processo penal, ele é um conjunto de procedimentos que precisam ser observados para que uma prática criminosa se transforme em uma punição. Então, para o Estado punir alguém por um crime, ele precisa obedecer uma série de regras. E essas regras são o processo penal. Essas regras são o procedimento penal. Então, o conjunto das regras que precisam ser observadas para que o Estado puna alguém é o que nós chamamos de processo penal. E ele tem 4 fases principais, que é a fase investigativa, é onde se apura o crime. É a fase judicial, que é quando se recorre do crime, que é quando se apura, verifica se esse crime verdadeiramente aconteceu, né, na fase judicial. Então, voltando aqui para a gente entender legal, a fase investigativa é a fase da investigação, onde você vai ver se o crime aconteceu, vai reunir as provas e vai juntar tudo isso no inquérito policial. Depois de concluído o inquérito policial, se inicia a fase do processo, que é onde o réu vai ter direito de se defender e é onde você vai ver se aquelas provas do inquérito verdadeiramente confirmam que ele merece ser condenado. Se ele for condenado, ainda tem o direito de recorrer. Então a gente tem a fase recursal. E depois que encerrar os recursos, ele precisa pagar pelo que ele fez, que é a fase de execução, né? Então tem a fase investigativa, a fase judicial, a fase recursal e a fase de execução da pena. Mas hoje nós vamos falar sobre prisão. O que é prisão? Prisão é a retirada do direito de ir e vir de um cidadão. Então todo mundo tem todos os direitos reservados à saúde, ao lazer, à moradia, e o direito de ir e vir está ali incluído também no nosso artigo 5º. E eu só posso tirar esse direito de ir e vir em casos excepcionais. No Brasil vigora o princípio da inocência, que está lá no artigo 5º. E o princípio da inocência assegura que ninguém vai ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, que é quem? Que é o juiz de direito. Salvo nos casos de transgressão disciplinar ou de crime militar, porque aí tem algumas regras específicas para esses 2 casos. Mas, via de regra, o que a gente precisa focar hoje é: ninguém vai ser preso senão em flagrante delito ou mediante ordem judicial. E esse mesmo comando ele é repetido no Código de Processo Penal, onde ele explica até um pouco mais, traz aí uma outra modalidade de prisão, que é: ninguém vai ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, essas são as modalidades de prisão. Ou você vai ser preso em flagrante, ou você vai ser preso porque um juiz determinou a sua prisão. Quer seja cautelar, vamos ver o que é isso mais à frente, quer seja uma prisão definitiva, uma prisão pena, que também vamos ver mais à frente como que se trata. Quando se fala em prisão, então nós temos 2 tipos. É a prisão em flagrante delito, que é o que a gente vai trabalhar, e a prisão mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então nós temos tanto a prisão em flagrante quanto a prisão mediante ordem judiciária. Vamos ver cada uma delas de maneira individualizada.
A prisão em flagrante, ela tá lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Depois você vai pegar aí para dar uma lida na sua casa e conferir, fazendo esse acompanhamento aqui junto comigo, ok? Se quiser, já pode ir abrindo aí o seu código. Eu espero um pouquinho aqui, você conclui a abertura, para você vir acompanhando a leitura junto comigo aqui do artigo 302 do Código de Processo Penal. Esse é um tipo de prisão, a gente viu ali no tópico anterior, que ou é flagrante ou é mediante ordem judicial. Ou seja, a prisão em flagrante não precisa de ordem judicial, ok? E ela tem uma peculiaridade. Qualquer pessoa do povo pode executar a prisão e as autoridades devem executar a prisão. Para quem vai fazer concurso aí para guarda, inclusive tem uma polêmica, porque na Constituição Federal a guarda existe para defesa dos patrimônios e bem do Estado. Aí vem a interpretação de que por isso não cabe ela trabalho investigativo, com isso não cabe ela executar o trabalho da polícia. Só que, se qualquer do povo pode executar a prisão em flagrante, por que a guarda municipal também não poderia? Então, qualquer do povo pode executar e as autoridades públicas devem executar a prisão em flagrante. Achou alguém em flagrante delito, tem que fazer a prisão dele imediatamente. E quando é que essa pessoa está em flagrante delito? Quem vai dizer isso é o artigo 302 do Código de Processo Penal. O primeiro caso é quando a pessoa está cometendo o crime. É ali, ó, pegou na cena do delito, né? Então, eu estou efetuando os disparos contra a vítima e a pessoa chega e me vê efetuando os disparos contra a vítima. Eu estou praticando o crime, estou em pleno flagrante. Esse é o flagrante próprio, ok? Então, um flagrante próprio é aquele onde o cara está na execução do delito. Eu tenho um alto grau de certeza de que você é o autor daquele crime porque eu te vi praticando o crime, ok? Uma outra modalidade de flagrante próprio é a prevista no inciso 2 do 302, que diz o seguinte: quem acabou de cometer o crime. Percebe que nessa modalidade de flagrante, ele acabou de cometer, mas ele ainda está na cena do crime. Veja no exemplo, eu não estou mais atirando na vítima, já matei a vítima. Ok? Mas quando a pessoa chega, ela me encontra com a arma na mão, a vítima caída, o sangue, ela escutou os disparos, ou seja, ela não me viu praticando o crime, ela não me viu matando alguém, mas ela me viu logo após eu ter praticado, com todos os elementos e ainda na cena do crime, ok? Então, é um tipo de flagrante que também me dá uma alta probabilidade de certeza de que aquela pessoa é o autor. Ué, via o corpo caído com sangue, com ele com a arma na mão, escutei os disparos, só tinha ele no quarto, embora eu não vi ele matando, mas ele tinha acabado de fazer e ainda se encontrava na cena do crime. Também é uma modalidade de flagrante próprio. E temos o flagrante impróprio, que é aquele que é perseguido logo após a prática do crime, né? E de acordo com as características que essa pessoa possui. Então, teve um delito, uma pessoa saiu correndo, a polícia chegou e falou: olha, quem fez foi uma pessoa com essas características físicas, com essa roupa. A polícia sai em perseguição e encontra essa pessoa com as mesmas características físicas e com essa mesma roupa. Nesse caso, vai fazer a condução dessa pessoa pro DPJ, perante o delegado de polícia. E esse já é o flagrante impróprio. Porque percebe o seguinte, ainda que tenha as mesmas características e a mesma roupa, por exemplo, pode ser que não seja? Pode ser que não seja. Pode ser uma pessoa semelhante, com roupa semelhante? Pode ser. Então, ele me dá uma probabilidade, mas já é uma probabilidade mais fraca do que seria aquela do flagrante próprio, onde eu te pego executando o crime ou logo após ter acabado de executá-lo. E o flagrante impróprio, então, ele vem nessa modalidade de perseguição, sem intervalo, né? Logo após a polícia chega, se passar muito tempo, perdeu essa característica. E aí já pode ser, então, o flagrante que a gente chama de presumido, que está inserido lá no inciso 4 do artigo 302. E o que é o flagrante presumido, professor? O flagrante presumido é aquele que não decorre de perseguição, mas a pessoa é encontrada logo depois com armas, bens, papéis, documentos ou alguma outra prova que evidencie ou que atrele ele àquele tipo de crime.
olha, não peguei você fugindo, não persegui você por conta das características, mas quando eu cheguei na sua casa, eu encontrei aqui os objetos do delito junto com você. Então você tem que explicar. Ah, alguém jogou pela janela, o passarinho largou aqui. Você vai apresentar sua justificativa, mas lá pro delegado. Eu, enquanto policial, se te achei numa situação de flagrante presumido, porque você tá com instrumentos do crime e logo depois dessa prática delitiva, eu vou te encaminhar ao delegado de polícia, eu vou executar a sua prisão em flagrante, ok? Então, flagrante ele pode ser em 4 hipóteses. Ou você está cometendo o crime, ou acabou de cometer o crime, ou é perseguido logo após, baseado nas características físicas, ou é encontrado logo depois com alguma prova de que você participou desse delito. Os 2 primeiros é o flagrante próprio, o inciso 3 traz a modalidade de flagrante impróprio e o inciso 4 a modalidade de flagrante presumido. E aí, em se falando de prisão em flagrante, ela pode ser executada de algumas maneiras. A primeira é o que se chama de flagrante compulsório ou flagrante obrigatório, que como a gente viu lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades deverão. Então, quando eu estou falando de uma autoridade pública que presencia uma prisão em flagrante, ela deve agir, né? Então há o dever de agir, por isso essa modalidade de cumprimento é chamado de compulsório ou obrigatório. Também tem o flagrante facultativo. O flagrante facultativo, ele é no caso de qualquer pessoa do povo, porque qualquer pessoa do povo poderá. Eu não sou obrigado a executar a prisão em flagrante, me expor a esse risco, mas se eu quiser eu posso. E por isso que é uma faculdade, é uma possibilidade. Então é o flagrante facultativo. Tenho ainda uma modalidade de flagrante que é o esperado. Eu sei que um crime vai acontecer. Olha, recebi uma denúncia de que às 3 horas da tarde o Tício vai entregar droga para Mécio lá na rodoviária. E aí eu chego lá na rodoviária, fico esperando. Vejo o Tício chegando. Ele ainda não entregou a droga, o crime ainda não aconteceu. Mas eu estou esperando o crime acontecer porque eu sei que esse crime vai acontecer. E aí o Tício espera, chega Mécio. Ele ainda não entregou, tá os 2 lá. Eu poderia já sair e efetuar a prisão? Poderia, mas aí eu estaria comprovando a participação de Tício, que estaria com a droga. Mas e Mécio, que vai receber? Ele não teria como provar que essa droga ia ser entregue a ele. Então eu vou esperar. E aí eu tô vendo ali, o Tício tá com a droga, eu já poderia dar o flagrante no Tício, mas eu vou esperar porque eu quero provar a infração inteira. E aí o Tício vem e efetivamente entrega a droga para Mécio. Nesse momento eu faço o flagrante dos 2 pelo crime de tráfico de droga. Esse é o flagrante esperado, que é quando você, mesmo presenciando um crime, você espera um pouco para conseguir captar a infração penal inteira e fazer aquela prisão completa, né? Acabar realmente com o esquema criminoso. Esse é o flagrante esperado, é um flagrante legal, é um flagrante possível e que tem que ser trabalhado. Outro flagrante legal é o prorrogado. Nesse caso aqui, eu nem espero acontecer, o crime acontece, termina, mas eu não dou o flagrante naquele momento porque eu quero concluir uma investigação. Eu trabalhei num processo que usaram um agente infiltrado. E esse agente infiltrado, ele acordou que levaria drogas para dentro de um presídio. E aí entregaram a droga para esse agente infiltrado. Perceba, quando fizeram a entrega da droga já teria ocorrido ali um crime de flagrante, de tráfico de drogas, mas prorrogaram a realização daquele flagrante. O agente entra com a droga para dentro do presídio, a droga chega no seu destinatário final e aí então eles fazem a prisão em flagrante desses criminosos lá dentro da unidade prisional. Então perceba, eu tinha um flagrante já na entrega da droga para o agente penitenciário, mas eu prorrogo a concretização desse flagrante para que o ato criminoso se concretize. E aí, concretizando o ato criminoso, eu posso realizar a prisão em flagrante, inclusive daquela ordem que eu prorroguei, daquele delito que eu não deixei de fazer, né? Esperando no final e tá todo mundo nessa cadeia de flagrante. Também é uma modalidade de flagrante legal, possível e permitido. E aí temos 2, que eu até marquei aqui com um asterisco,
que é o flagrante preparado ou provocado, e um outro que vocês vão ouvir falar muito aí, que é o tal do flagrante forjado. O flagrante preparado ou provocado é aquele onde a autoridade policial induz a pessoa a praticar o crime. Diferente de eu esperar você praticar o crime. Eu tô esperando, você vai fazer sozinho. Outra coisa é eu te provocar a praticar o crime. Oi, me vende uma droga aí. Ah, eu não sei onde tem droga. Você sabe sim, pô. Consegue aí uma droga pra me comprar? Ah, eu sei quem tem droga pra vender é o cara lá de cima. Vão lá comigo. Aí o cara vai lá com você, entrega a droga. Pô, compra lá pra mim, te entrega o dinheiro. Você vai lá, compra lá, quando você volta eu te prendo. Ah, você tá com a droga. Não, pô, eu te provoquei a praticar o crime. Então se eu te provoquei a praticar o crime, não tem crime, não tem flagrante. Esse flagrante é ilícito. Ele é ilegal. Não façam isso. Senão vai dar problema na vida de vocês. Então, flagrante preparado ou provocado é uma modalidade de flagrante ilícito. E outra modalidade de flagrante ilícito é o forjado. O que é flagrante forjado, professor? Flagrante forjado é quando você mente sobre a prática criminosa. Durante muito tempo, nós vamos ver aí o flagrante em crimes permanentes, mas se eu entrasse na casa de alguém e encontrasse droga lá dentro, eu entendia que essa pessoa estava em flagrante delito e, portanto, eu tinha autorização para violar o domicílio dela, né? A regra da inviolabilidade do domicílio, ela comporta essas exceções, que é, eu não posso entrar na casa de ninguém, desde que, mas eu posso desde que essa pessoa esteja em flagrante delito ou para prestar socorro ou para realizar um salvamento. Então, nessas três hipóteses eu posso entrar. Então, como o cara guardando droga está em flagrante, entendeu-se durante muito tempo que era possível entrar. E aí o Supremo veio e alterou a compreensão sobre isso, dizendo o seguinte, olha, é possível entrar, desde que você saiba que o crime está acontecendo antes de você entrar. Se você descobrir o flagrante depois que você entrou, isso não vai legitimar a sua ação. Por quê que alterou a sua compreensão? Porque, lamentavelmente, como não moramos na Suécia, era muito comum, principalmente em bairro periférico, a polícia invadia a casa de alguém, não achar nada, mas para justificar a invasão, pegava um kit droga. Ah, achei aqui dentro da sua casa. Então, para evitar o forjado, e é isso que é o forjar o flagrante, não tinha uma situação de flagrante e eu minto, apresento uma droga que eu aprendi com outra pessoa e falo que eu aprendi com você, só para me te prender em flagrante, só para eu mentir que você estava em situação de flagrante. Esse é o flagrante forjado, né? E esse é um flagrante, obviamente, ilegal. Então temos o flagrante compulsório e obrigatório, que é quando ele é executado pela autoridade competente que deve fazê-lo, o facultativo, que é quando ele é executado por qualquer do povo que pode fazê-lo, o esperado, que é quando eu vejo o crime acontecer e espero ele se concretizar. O prorrogado, que é quando eu vejo o crime se concretizar, mas eu prorrogo a realização do flagrante porque eu quero que outros crimes também se concretizem e eu consegui fazer a prisão completa. E temos dois flagrantes ilícitos, que é o preparado ou provocado, que é quando você incentiva a pessoa a praticar o crime, ou o forjado, que é quando você mente que essa pessoa estava praticando um delito, né? Esses dois últimos, modalidade de flagrante ilegal. E aí, como a gente estava comentando, tem os flagrantes dos crimes permanentes. O que é crime permanente, professor? Crime permanente é aquele tipo de delito que ele se protrai no tempo. Então, por exemplo, o crime de guardar droga, igual nós estávamos exemplificando no tópico anterior. Se eu estou guardando droga, ok? Durante todo o período em que essa droga está na minha casa, eu estou em flagrante. Então, se eu fiquei um mês guardando droga, eu fiquei um mês em flagrante delito. Mesma coisa acontece com o crime de sequestro. Sequestrei e botei a vítima em cativeiro. Se a vítima está um mês em cativeiro, eu estou um mês em flagrante delito. Porque o flagrante, via de regra, ele é o flagra. É o momento do crime, né? Ele acontece ali, ó, peguei você no flagra. Mas, nos crimes permanentes, esse flagra, ele se protrai no tempo, né? Ele se dilata. E aí, em qualquer momento dessa permanência, é possível executar a prisão em flagrante. No caso, quando a gente fala de processo penal,
Tem processo penal público e tem processo penal privado. Ou melhor dizendo, tem ação penal pública e tem ação penal privada. Na ação penal pública é a regra. Via de regra, a ação penal ela é sempre pública. Quem vai apresentar essa ação penal é o promotor de justiça, o Ministério Público. E ela vai correr o trâmite dela normal. Mas tem a ação penal privada. A ação penal privada, ela acontece nos casos em que a lei diz que ela só se procede mediante queixa-crime. A ação penal pública, ela começa com uma denúncia do Ministério Público. Mas a ação penal privada, ela só pode ser processada mediante queixa-crime. Por exemplo, o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico ou pelo alto prejuízo financeiro da vítima. Está no artigo 163, o crime de dano. E essa qualificadora, todas as outras modalidades de qualificação do crime de dano seria de ação penal pública. Mas essa do inciso 4, ela é de ação penal privada por força de lei. Está no artigo 164 ou 165 do Código de Processo Penal. O crime de dano, somente quando ele é baseado no inciso 4, somente se procede mediante queixa. Então, quando a lei diz isso, que tal crime só se procede mediante queixa, é porque esse crime é de ação penal privada. Então vamos lá. Como eu vou saber, professor, se um crime é ação penal pública ou se o crime é ação penal privada? A lei fala que ele procede mediante queixa? Fala. Se fala, é ação penal privada. Não, a lei não falou nada. Falou nada? Nada. Se não falou nada, ação penal pública. Beleza? A regra, ação penal pública. Mas quando a lei fala, é ação penal privada. E qual a peculiaridade disso para o nosso flagrante? Eu só posso executar flagrante de crime de ação penal privada se a vítima vier representar. Se a vítima pedir. Eu não posso achar a pessoa na rua e eu efetuar a prisão dela em flagrante. Ok? Se levar essa pessoa para o delegado vai ter que soltar sem fazer nenhum procedimento, porque a vítima não está presente. Então, em crime de ação penal privada ou pública condicionada, que é o quê? Quando é ação pública, se procede mediante denúncia, mas para o Ministério Público oferecer denúncia, a vítima tem que representar. Na ação penal privada, a vítima oferece a queixa-crime, a vítima que promove essa ação. Na ação penal pública condicionada, quem promove a ação é o Ministério Público. Só que ele só pode promover a ação se a vítima representar. Nesses dois casos, se for uma infração de ação penal privada ou se for uma infração de ação penal pública condicionada, o delegado só pode executar a prisão em flagrante, só pode formalizar o auto de prisão em flagrante se a vítima representar e estiver presente. Ok? Temos também o crime continuado. O crime, diferente do crime permanente, que é quando o flagrante se protrai no tempo, o crime continuado, ele está lá no artigo 71 do Código Penal, que é quando o agente pratica uma série de infrações seguidas, mas que pelas características de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, você percebe que uma é seguida da outra. Um exemplo disso é arrastão em ponto de ônibus. O cara saiu para poder praticar arrastão em ponto de ônibus. Falou, olha, hoje eu vou sair e eu vou roubar todo mundo que tiver nos pontos de ônibus da Rodovia do Sol. Então ele pratica o primeiro roubo, o segundo roubo, o terceiro roubo. E você vê que são crimes de mesma espécie, são crimes que estão dentro do mesmo contexto de tempo e com a mesma forma de execução, mesmo tipo de crime. Nesse caso, é o que a gente chama de crime continuado. Ele não vai responder por cada crime individualmente. Ele vai responder por um crime de roubo, mas somado de acordo com as suas infrações, com as suas multiplicidades. Então, se for, por exemplo, 2 crimes, é um crime de roubo mais 1/6 da pena, e isso vai sendo progredido até metade da pena de aumento, né, em razão da multiplicidade de infrações. Nesse caso do flagrante de crime continuado, em qualquer dos delitos que você for flagrado, você vai estar em flagrante de todos eles também, né? Embora sejam práticas individuais, eu te peguei lá no terceiro roubo, mas eu vou te dar o flagrante pelo primeiro e pelo segundo também, porque isso é um crime continuado. Não vai ser flagrante só no terceiro, ok? E nas infrações de menor potencial ofensivo,
que é quando a pena é de até 2 anos, nas infrações de menor potencial ofensivo, não vai se fazer auto de prisão em flagrante, vai se fazer o que a gente chama de TC, que é o termo circunstanciado, onde o réu vai ser avisado e vai assinar um termo de compromisso, de comparecer em juízo, tão logo for intimado para responder pela sua ação. Então, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, não se faz auto de prisão em flagrante, não se prende na delegacia de polícia, né? É feito esse termo circunstanciado e liberado o réu para responder o processo em liberdade. Quais são os sujeitos do flagrante? Quem é que participa do flagrante? 3 pessoas principais aqui. O sujeito ativo, que é o condutor do flagrante. Perceba que não necessariamente o condutor é quem efetuou a prisão. Às vezes a pessoa praticou um crime, o povo mesmo se reuniu, prendeu ele em flagrante lá na hora, a polícia chega e a polícia conduz ele para a delegacia. Então, pode ser que o condutor seja a mesma pessoa que realizou a prisão, mas pode ser que não, que ele seja apenas o condutor. Nesse caso, vai ter o condutor e vai ter as testemunhas do crime, ok? Porque o condutor vai ter as testemunhas do crime. Porque o condutor não testemunhou, chegou, já viu a pessoa presa, então ele precisa levar tanto quem foi preso em flagrante como quem testemunhou efetivamente o crime que essa pessoa praticou em flagrante, já que o condutor não foi testemunha nesse caso. Quando é o próprio condutor que visualiza o crime, aí fácil, porque ele mesmo, né, que é igual o caso, o flagrante de porte ilegal de arma. O próprio policial, que é o condutor, também vai ser a testemunha. Mas há situações em que pode haver uma divergência entre essas 2 pessoas. O sujeito passivo, que seria o réu, teria quem praticou o crime supostamente em flagrante, e a autoridade competente, que é o delegado de polícia. Então todo mundo que for preso em flagrante delito precisa ser apresentado para o delegado de polícia local, ok? E aí, algumas exceções relacionadas ao sujeito passivo do flagrante delito. Quem for pego em flagrante vai ser preso, ok? Foi pego em flagrante delito, seja ele próprio, seja ele impróprio, seja ele presumido, você vai ser preso e encaminhado para a autoridade policial, com algumas exceções. Vamos ver quais são? A primeira exceção é o presidente da República, que só vai ser preso se ele for efetivamente condenado. A gente viu lá no começo que tem prisão em flagrante, prisão provisória, processual, né? E a prisão por condenação. O presidente não vai ser preso em flagrante, o presidente não vai ser preso provisoriamente, o presidente só vai ser preso em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, ok? Outra exceção do flagrante são os diplomatas estrangeiros, que não vão ser presos em flagrante, né? E isso vai obedecer às regras de tratado internacional. Então também é uma outra regra para você prender em flagrante um diplomata, você tem que observar qual é o tratado que o Brasil tem com esse país no qual o diplomata representa. Os membros do Congresso Nacional, que só vão poder ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. Se o crime for afiançável, não pode prisão. E atenção aqui, ó, eu fiz essa observação, que é para a interpretação dada no STF nesse informativo 135, que só há perda da imunidade parlamentar que se afasta para exercer o cargo no Poder Executivo. Então aquele parlamentar que eventualmente se afastou do cargo de deputado para ir assumir uma vaga de ministro, ele perde essa imunidade parlamentar, ok? Então, os membros do Congresso Nacional. Outra exceção é os magistrados. Quem são os magistrados, professor? São os juízes. Só vai poder ser preso em flagrante, por crime inafiançável, e a autoridade deve fazer a imediata comunicação ao presidente do respectivo tribunal. Então, se é um juiz de direito do Espírito Santo,
Só posso prender ele se for em flagrante de crime inafiançável, senão eu não posso. E, feita a prisão, eu tenho que comunicar imediatamente a prisão ao presidente do tribunal. Que, na via de regra, eu comunico a prisão a um juiz de direito. Mas como eu estou prendendo um juiz de direito, eu tenho que comunicar ao chefe dele, ao presidente do Tribunal de Justiça, do qual ele faz parte. Outra exceção são os membros do Ministério Público, que, pela mesma forma dos juízes, só vai poder ser preso em flagrante de crime inafiançável e, em 24 horas, tem que comunicar ao procurador-geral. Ok? Então, o juiz você comunica ao presidente do tribunal local, que é o chefe dele, e o MP ao procurador-geral, que é o chefe dele. Você manda para a autoridade competente. Outra exceção é os advogados, instituição da qual faço parte orgulhosamente. Só vai poder ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão. Em caso de crime inafiançável, se não for por motivo de exercício da profissão, eu posso prender o advogado sim. Mas, se for por motivo de exercício da profissão, só vou poder prender em crime inafiançável e, nesse caso, tem que ter presença da OAB. Vê que o magistrado e o promotor, eu preciso comunicar a prisão ao tribunal, comunicar a prisão ao procurador. O advogado, eu preciso de ter a presença da OAB para que eu execute a prisão em flagrante. Né? Isso nas hipóteses de flagrante em razão do exercício profissional. Se for fora do exercício profissional, não preciso de representante da OAB para executar aquela prisão, ok? Se for exercício profissional, só posso prender com representante, senão nulidade do auto de prisão. Uma outra exceção é relacionados aos adolescentes, que, segundo diz o 106 do ECRIAD, nenhum adolescente vai ser privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. A mesma regra que se aplica para quem é maior, também se aplica para os adolescentes. Só vai ser pego em flagrante delito ou por ordem judicial. E uma outra exceção é do 301, que é um incentivo ao socorro. É um motorista que, eventualmente, teve um acidente de trânsito que, com vítima, e se esse motorista prestou o pronto e integral socorro a essa vítima, ele não será preso em flagrante, nem vai ser exigida a fiança. É uma forma de incentivar. Olha, se você fez a sua parte, aconteceu um acidente, você prestou socorro, você fez, não vamos te prender, não vamos te exigir fiança. Isso não quer dizer que você ficará impune. Você vai ser processado e julgado, mas será respeitado aí o seu flagrante e você não vai ser preso então naquele momento e nem vai ser obrigado a prestar fiança, ok? E lá vamos nós, prisão em flagrante, procedimentos e formalidades. O que eu preciso fazer depois que eu prendo alguém em flagrante? Primeiro, comunicar à família dessa pessoa ou a alguém que ele indicar, ok? Isso é um direito do preso. Além de estabelecer para ele ali, informar os direitos dele previstos no artigo 5º, né? Levei essa pessoa para o delegado de polícia. O delegado de polícia vai ouvir quem está conduzindo essa pessoa. Lembra que o condutor não necessariamente é quem testemunhou o flagrante. Vai ouvir também as testemunhas, no caso de ser pessoa diversa. E vai ouvir a vítima ou o ofendido, como é dito lá no artigo 6 do Código de Processo Penal. Vai também, óbvio, proceder ao oitiva do preso, né? Que vai ter o direito, inclusive, de se manter em silêncio ali. Nessa oitiva se obedece às mesmas regras do interrogatório. Embora não seja correto falar que esse é um interrogatório, né? Porque não se tem processo penal ainda, estamos no inquérito policial, mas aplica-se a esse depoimento as mesmas regras do interrogatório, inclusive o Código de Processo Penal chama assim. E aí, depois que ele ouviu, colheu todas as provas, ouviu os envolvidos, se o delegado entender que de fato ocorreu ali um crime em flagrante delito, ele vai determinar que seja feito o auto de prisão em flagrante, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Se esse crime em flagrante praticado pelo réu
for possível pagar fiança, o delegado obrigatoriamente vai ter que estabelecer e fixar o seu valor. Quando é que um crime permite fiança? Não é matéria, não é assunto da nossa prova, mas é possível fiança sempre que a infração for de pena até 4 anos. Ou seja, porte ilegal de arma de uso permitido permite fiança, receptação permite fiança, lesão corporal permite fiança. Então, são crimes que a pena não é tão grande, e aí o delegado pode arbitrar a fiança, pode não, deve arbitrar a fiança, e nesse caso, não vai manter essa pessoa presa. Na ação penal privada ou pública condicionada, a gente comentou isso aqui há um pouco tempo atrás, eu só vou poder formalizar esse auto de prisão em flagrante se tiver representação da vítima. Ok? Tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública condicionada, conforme a gente já comentou. E eu também vou ter que fazer a nota de culpa, que é onde vai estar explicando por que eu estou prendendo você, quem é que te trouxe aqui, quais são as testemunhas, quem é o delegado, e eu vou entregar essa nota de culpa para quem está sendo preso. Essa nota de culpa tem que ser entregue em até 24 horas, ok? Então se eu prendi você, eu tenho um prazo para te dizer o porquê que você está preso. Porque às vezes o crime não é tão simples de se perceber assim. Ah, eu peguei ele ele foi encontrado com os bens do crime. Então, a princípio, ele está encontrado com produto de roubo. É receptação? Não sei. Se a vítima dizer que ele foi quem praticou o roubo, é roubo. Se a vítima falar, não foi ele que praticou o roubo, não, mas ele estava com o material do roubo, então é receptação. Então você vê que alguns crimes, o flagrante mesmo não me permite saber o que aconteceu. Eu preciso de ter um prazo de investigação. Chama a vítima. E aí, por isso, a lei estabelece essas 24 horas para que seja informado ao preso em flagrante o motivo da sua prisão. E também, nas mesmas 24 horas, o delegado tem que remeter esse procedimento para a autoridade judiciária, para que lá seja então, ele passa pela audiência de custódia e adote os procedimentos, inerentes a essa fase do processo. Mas aqui o que nos importa em relação à prisão em flagrante é, em 24 horas precisa fornecer nota de culpa e remeter os autos para o juiz da audiência de custódia. Então, como a gente viu no começo, você pode ser preso por 2 formas, O princípio da inocência diz, ninguém vai ser culpado, ninguém vai ser preso, senão em flagrante delito ou mediante ordem judicial escrita e fundamentada. O flagrante delito a gente acabou de ver quais são as suas hipóteses, quais são a sua incidência do flagrante delito. E agora nós vamos ver quando a prisão decorre de ordem judicial, escrita e fundamentada. Já não peguei em flagrante, mas um juiz determina a prisão dessa pessoa. Vamos lá? E aí quando a gente fala então em prisão mediante ordem judicial, eu digo que tem 2 tipos de prisão. A prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena é aquela decorrente de sentença condenatória. Não bastante. Transitada em julgado, que é quando não cabe mais recurso. Então, quando não cabe mais recurso, passou a fase inquisitorial, passou a fase processual, passou a fase recursal, agora chegou na fase de executar essa pena. Então sai o mandado de prisão para que você vá pagar pela pena do qual você foi condenado e agora não cabe mais recurso. Mas, então essa é uma prisão que decorre da pena que foi imposta a você depois de um processo. Mas também tem a prisão que nós chamamos de cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Então sempre que estiver falando de prisão cautelar, provisória e processual, é uma espécie de prisão que é a prisão sem pena. É a prisão que é adotada durante o processo, ok? E é nessas modalidades de prisão agora que nós vamos imergir. A prisão com pena simples, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Acabou o recurso, você tem que pagar pelo que você fez.
Agora, a prisão sem pena, nós temos dois modelos. Como eu disse, ela pode ser chamada de cautelar, provisório, processual. E aqui, dois modelos de prisão sem pena. Essas outras duas aqui eu vou trazer de observação para vocês, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. E tem várias diferenças nessas duas modalidades de prisão. Também temos a prisão decorrente de condenação perante o tribunal do júri. Porque você é condenado no tribunal do júri, você ainda tem direito de recorrer. Ou seja, ainda não encerrou ainda a fase recursal, ainda não transitou em julgado. Então não é, embora seja uma prisão decorrente de condenação, não é uma prisão pena, ok? Porque você ainda tem a fase recursal, não transitou em julgado. Mas, se essa condenação for uma pena maior que 15 anos, o juiz do tribunal do júri imediatamente vai expedir a ordem de prisão contra quem foi condenado. Então, não é uma modalidade de prisão pena e é uma modalidade de prisão cautelar, prisão sem pena, que acontece quando no júri a pessoa é condenada a uma pena maior que 15 anos, ok? Uma outra modalidade de prisão é a domiciliar. Nós vamos ver as regras aplicáveis à prisão domiciliar um pouco mais à frente.